Vamos criar primeiro as classes globais, puxar a fonte. Vamos selecionar aqui um Roboto, liga ela. Podemos vir aqui em Styles, quero puxar a 100, a 300 e a 700. Vamos dar um save, ele vai aparecer aqui. Vamos clicar aqui em cima com o botão direito, criar um novo CSS, vamos chamar de classes globais. Dá 2 cliques e a gente vai ter a aba aqui. Vamos dar um create, vamos fazer uma configuração de body. Ou seja, eu estou querendo indicar o quê? Que tudo que estiver dentro de body vai ter essas configurações. Então eu vou puxar aqui um fonte family Roboto que a gente acabou de colocar. E vamos definir o parâmetro inicial dela como normal. Também vamos fazer algumas definições aqui. H1 até H6. Então eu quero fazer uma definição específica apenas para o H1. Como já está definido no body que a gente está usando a fonte Roboto, fonte family, a gente vai apenas especificar algumas configurações a mais. Então eu vou indicar aqui o font size, eu quero que ele seja 85. Colocar também a força da fonte, que inicialmente está como normal, eu quero que ele carregue como 100, que é a fonte mínima. Deixa eu mostrar. Ele está colocando inicial e nós selecionamos lá 100, 300, 400 que é padrão, que é o normal, e o 700 que é um bold. Também vou fazer com que esse texto fique alinhado no centro. Umas configurações aqui de mídia. A gente duplica primeiro, só que antes disso, a gente tem que selecionar na view qual mídia que a gente quer acrescentar. Então ele vai indicar para mim aqui, ó, quando a largura máxima for 991 pixels, essa configuração ela vai ser aplicada. Então vamos lá. E uma outra coisa importante também é que quando a classe ela não está indicada com limitação de mídia, então significa que ela é uma classe global. Ela está atingindo todas as classes filhas que estão como mídia. Eu não preciso ficar repetindo as mesmas configurações do normal nas próximas classes. Eu só preciso modificar aquilo que eu quero. Então eu vou modificar o tamanho da fonte. Eu vou jogar para 60 pixels. E vou retirar esses outros dois, porque já está herdando da classe Py. Vou colocar um margem top de 60 pixels também. Isso não é uma aula de CSS, mas explicando o básico para quem não tem nenhum conhecimento. O que eu estou indicando aqui do margem, o margem é a distância do elemento até a borda. Então, se eu estou indicando margem top 60 pixels, eu estou definindo que quando esse elemento estiver dentro da view, ele vai ter um espaçamento entre ele e a borda de 60 pixels. Eu só estou atingindo o top. Quando a gente quer atingir tudo, a gente só deixa a margem. Vamos fazer também uma configuração aqui de mobile. A gente seleciona na view, duplica, exclui esse antigo e coloca o novo. A gente vai colocar o tamanho da fonte de 40 pixels e o margem top de 0 para corrigir esses 60 pixels que a gente colocou de margem top na versão anterior. Tem que lembrar também que a escala é sempre o pai para filho, aí vai descendo. Nunca pode fazer o 767 antes do 991. Tem que ser sempre em ordem. Aqui eu fiz o tamanho padrão, que eu não acrescentei o mídia.
E eu pulei essa versão da view. Se você quiser fazer uma versão específica para essa view, ele tem que ser antes da versão de tablet, que está aqui, ó. Tem que lembrar disso porque é uma ordem. Certo, vamos fazer aqui agora o H2. Vamos colocar um font size de 35 pixels. A força da fonte em 300. O alinhamento eu quero que seja à esquerda. E a cor também já sei de cor, que é um cinza que eu uso bastante, que é o 333. Mas você pode configurar clicando nessa caixinha aqui, ó. Não está dando para ver tão bem porque o próprio fundo já é cinza. Ele vai mostrar para você, você pode gravar também essas cores, clicando nesse ícone. Ele vai te dar aqui os favoritos. Então vamos lá, coloquei 333. Eu também vou criar uma versão de tablet. Então eu vou duplicar. Vou adicionar o Media, o font 100, vou tirar o font size, vou deixar isso aqui em 100 e o alinhamento eu vou deixar no centro, center, tirar a cor que não precisa. Vou criar também uma configuração de mobile, retira esse, seleciona a view e acrescenta o Media. Vamos colocar o alinhamento. O alinhamento sem, eu ia colocar um alinhamento de center com a cor 333. Só que lembra como ele herda? Então ele está herdando aqui. Eu já tenho essa cor selecionada aqui no principal. Eu não preciso pôr. E a última configuração de alinhamento de texto está no centro. Então eu não preciso configurar novamente fazendo a mesma coisa. Isso aqui é um desperdício de código que a gente não precisa fazer. Vamos fazer agora o H3. Adicionar um font size de 27 pixels. A força da fonte 300. E o alinhamento dela no centro. Vamos adicionar a cor também. Então é 438 CA3, que é um azul. Eu vou colocar também uma borda na esquerda, somente na esquerda, de 3 pixels. Eu quero que ela tenha um estilo sólido. E a cor é 2B DC 85. Vou colocar o margin bottom, que é a margem de baixo. A gente tinha visto a margem top, agora a margem bottom. Que eu quero indicar que o espaçamento entre o elemento e a borda tenha 7 pixels. Não vou fazer nenhuma configuração de mídia. Então a gente pode pular para o próximo, que é o H4. Vamos usar aqui um tamanho de fonte de 40 pixels. A força da fonte 100. Vamos colocar um alinhamento central, center. E a cor 333. A gente podia puxar essa cor no próprio body, aqui em cima. Mas eu vou herdar aqui mesmo. Agora a gente vai fazer o Media do tablet. A gente duplica. Tem que selecionar a view, tem que lembrar. Acrescenta o Media. Eu só quero alterar o tamanho dessa fonte. Então eu só vou manter e vou deixar herdando do pai as outras classes. Então eu vou utilizar 45 pixels. Configuração de mídia
Do mobile, eu duplico, seleciono a view e adiciono. Eu quero apenas modificar o alinhamento, então center, certo, vamos fazer o H5, vamos retirar o media, vamos colocar um font size de 30 pixels, a força da fonte em 300, o alinhamento da fonte à esquerda, a cor, color 79 C0DE, que é a borda à esquerda. Nós vamos colocar 3 pixels do estilo sólido com a cor 2B-DC85, que é a mesma que eu utilizei no outro H, de 7 pixels. Vamos apenas fazer a configuração de tudo que é parágrafo, colocar um font size de 17 pixels, que é um tamanho interessante, nem tão grande nem tão pequeno, e um color, vou colocar aqui um pouquinho mais claro que 363, ó, vou deixar mais ou menos nesse cinza, 5F. E é isso. As classes globais são essas, e na próxima aula a gente vai ver as classes recorrentes, como o Bootstrap. O Bootstrap ele tem várias classes que a gente vai utilizando elas, mas eu vou criar as minhas próprias para poder utilizá-las e reutilizá-las dentro do meu projeto.